Olá, queridos irmãos, paz e bem, o canal Você Sabia Católico está de volta. Estamos voltando com os nossos vídeos no YouTube, também nas nossas redes sociais. Eu sou Luiz Fernando Miguel, criei este canal em 2019 com o intuito de utilizar as redes sociais para evangelizar. E vamos voltar com a Palavra de Deus, pois é ela que nos sustenta, é ela que nos dá a vida, é ela que nos dá a direção. Vamos refletir juntos o evangelho deste terceiro domingo do tempo comum, que está no evangelista São Lucas. O evangelho nos diz o seguinte: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que bonita esta passagem do Evangelho de São Lucas. Jesus proclama na sinagoga de Nazaré que ele é o cumprimento da promessa anunciada pelos profetas. O Cristo é o cumprimento da palavra que os profetas tinham dito. Vamos entender o que isso significa, então, para a nossa vida cristã. Primeiramente, é importante entendermos o contexto bíblico. Lucas nos apresenta uma introdução muito cuidadosa e organizada, mostrando que o evangelho que ele escreve, que a comunidade lucana nos apresenta, ela é fruto do testemunho dos apóstolos, mas também de uma fé sólida e uma tradição vívida. Ou seja, isso reforça que a nossa fé ela não é baseada em boatos, mas na verdade transmitida por aqueles que caminharam lado a lado com Jesus. A cena principal do evangelho de hoje, deste domingo, ela se passa em Nazaré, onde Jesus em um sábado lê o texto de Isaías. Ele declara: O Espírito do Senhor está sobre mim. É um momento central. Jesus anuncia que ele é o Messias esperado. Aqueles que estavam na sinagoga ouviram da boca de Jesus: Eu sou o enviado de Deus, eu sou o Messias. Jesus não apenas lê as Escrituras, ele diz algo que muda tudo. Preste bastante atenção nessa fala que Jesus termina a leitura com ela. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Aqui é o centro da nossa fé, queridos irmãos. A promessa de Deus se realiza na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro da história da nossa salvação. Jesus é o centro de toda a palavra de Deus, essa palavra de um Deus que nos ama tanto a ponto de nos enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Este evangelho nos convida a duas reflexões importantes. Primeiro, a missão de Jesus. Ele vem para os pobres, para os oprimidos, para os cativos, para aqueles que estão sofrendo. Essa missão não é apenas histórica. Corremos um sério risco de reduzirmos, às vezes, a missão de Jesus a apenas uma missão histórica ou temporal que veio para libertar e curar os males deste mundo. Não, ela é atemporal. Ela vem nos curar, nos libertar, nos salvar dos nossos pecados. Porque os nossos pecados, além de nos aprisionarem à dimensão física, corporal, eles também nos aprisionam na dimensão espiritual. Então Jesus não tem uma missão somente temporal, somente histórica. Ela continua viva na igreja, continua viva nos sacramentos, continua viva na doutrina, na tradição da igreja.
O hoje de Deus é um bonito aspecto desse evangelho também, como nos ensina Bento XVI no seu livro Jesus de Nazaré. O hoje do evangelho é o tempo da graça, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo é tempo de mudar e transformar a nossa história e a história daqueles que convivem conosco. Deus age no presente, na nossa vida cotidiana, nos chama à conversão e nos chama à missão. E aí vem uma proposta também de aplicação prática, né? E nós, como estamos a viver nas nossas vidas o hoje de Deus? Será que temos anunciado a boa nova àqueles que convivem conosco, àqueles que estão caminhando conosco? Temos sido instrumentos de reconciliação e de esperança? Ou estamos apenas ouvindo a palavra de Deus e fingindo que não é conosco? Jesus nos faz um sério convite neste dia: ouvir a palavra e deixar com que ela transforme principalmente as nossas ações. A doutrina social da Igreja nos lembra que o anúncio do Evangelho passa pela transformação social também, especialmente do cuidado com os mais vulneráveis. Quando nós passamos por alguém que está diante de uma necessidade física, de uma necessidade de alimento, de uma necessidade de algo para beber, será que nós somos indiferentes? Eu sempre digo, não é possível ser cristão e passar indiferente diante de alguém que está precisando de alguma coisa. Se nós nos declaramos cristãos, se nós nos declaramos seguidores de Jesus Cristo e não nos incomodamos diante das injustiças daqueles que sofrem, somos qualquer coisa menos seguidores de Jesus. Precisamos rever também a nossa prática na nossa caminhada. Jesus nos chama a sair da zona de conforto, porque precisamos ser presença viva desse amor de Deus aonde nós estamos. Não é só na igreja é muito fácil, na igreja é cômodo, na igreja é prático, mas é principalmente fora da igreja, dar testemunho para aqueles que convivem conosco, no trabalho, na família, na escola, em outros tantos segmentos aí que nós convivemos na sociedade. Hoje Jesus continua então nos dizendo: se cumpriu esta passagem na vida do Luiz Fernando, na vida de você que me assiste, essa palavra precisa se cumprir, ou seja, precisamos ser instrumentos da libertação e da cura de Deus na vida de todas as pessoas. Se essa reflexão tocou seu coração, então eu convido você a enviar para alguém, a curtir, compartilhar, também se inscrever aqui no canal Você Sabia Católico e continuar acompanhando os nossos conteúdos. Como disse certa vez São João Paulo II, Cristo é o centro da história e da vida. A Ele todo joelho se dobra. Que se dobre também o nosso coração, que se dobre também os nossos joelhos para servirmos aqueles que mais precisam. Que Deus te abençoe, firmes na fé, rezemos e pedimos sempre a proteção e a bênção de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor sempre nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.